Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre tempos e estações. Amém? Vamos caminhar nessa temática e vamos chegar em um bom lugar. Eu quero falar sobre tempos e estações e nós vamos começar sobre as estações. Quem sabe aqui que as estações do ano, elas foram estabelecidas por Deus? Quem sabe disso? Amém. São 4 estações no ano que nos diz algo. Porque cada estação, ela tem um período. A nossa vida, ela tem ciclos, assim como as estações do ano, ela tem os seus ciclos. A nossa vida também tem ciclo. Você nasceu, você desenvolveu a sua trajetória como criança, como adolescente, hoje você é adulto. Ciclos na sua vida. Deus estabeleceu as estações para cumprir os ciclos da terra. E quando eu olho para as estações naturais, eu vejo Deus ministrando ao meu coração, ao seu coração, que a nossa vida vão ter ciclos também. E eu quero começar falando sobre a primeira estação, que eu gosto muito, que é o verão. O verão, ele tem uma característica muito peculiar, muito calor, não é assim? A característica do verão é temperaturas altas, dias mais longos. Esse é o verão, onde são dias intensos de calor. Eu começo a trazer à memória essa estação como a minha conversão. Eu lembro que quando eu me converti, irmãos, apegado a tudo aquilo que era voltado para Deus. Eu lembro que no verão, ou nessa estação, na minha conversão, tudo que falava de Jesus, eu estava lá, meu irmão. Irmãos, uma alta temperatura por Cristo. Irmãos, dentro de mim, quando eu me apresentar esse Cristo, essa estação começou para mim, o verão. Tudo que voltava a Cristo, irmãos, eu estava fervoroso. Uma estação da minha vida se iniciou. Tudo era maravilhoso. Cristo, eu via Cristo em tudo. Só que como eu falei com você, a nossa vida tem ciclos e estações. Então o verão se apresentou para mim nessa estação espiritual, quando eu me converti. Só que nessa estação demanda algumas coisas. Em cada estação você precisa de roupa específica. Alguém já viu aqui alguém no verão andando de moletom? Alguém já viu? Se você vê, você vai identificar o que naquela pessoa? Ela não está bem. Está comigo? Porque cada estação ela precisa de uma roupa adequada. Você não vai ver uma pessoa normal no verão andando de moletom. Então nós precisamos entender qual estação você está hoje. Estamos falando sobre o verão. O verão tem uma característica. Fala comigo, característica. Lembra quando você se converteu? A característica que as pessoas viam em você, alguns falavam para mim que eu comecei a ficar fanático. Porque eu queria Jesus. Eu lembro que eu tinha um ciclo de amizade, eu comecei a entender o seguinte, aquele ciclo de amizade, eu não poderia mais estar associado àquele ciclo de amizade. Eu estava em outra estação, eles estavam, aqueles amigos meus, não que eu ia tratar eles de mal, mas eu estava em outra estação espiritual. Eu comecei a entender que eu precisava andar com a roupagem daquela estação. Então eu precisei entender que eu tinha que tomar algumas decisões na minha vida. Eu estou falando sobre o verão. Eles estavam em outra estação da vida deles. Eu decidi andar na estação a qual eu entrei. Muitos deles estavam em outra estação, outono. Nós vamos falar um pouco sobre, eu não vou me aprofundar muito sobre as estações. Nós vamos só tocar em algumas coisas. Alguns deles estavam no outono, outro no inverno, outro na primavera, mas eu estava no verão. E eu decidi andar naquela estação do verão,
O verão, eu não vou andar de moletom, o verão eu vou andar de regata. No verão, eu preciso entender que se eu usar uma roupa inadequada, eu vou ter dano, eu vou ter prejuízo. Então, assim como a nossa vida tem ciclos e estações, eu preciso entender em qual estação eu estou hoje. Qual é a roupa que eu estou usando hoje na estação na qual eu estou? É você que tem que discernir isso. Porque a vida é um ciclo. Foi Deus que estabeleceu as 4 estações. Ninguém fica reclamando das 4 estações, porque foi Deus que estabeleceu. Vai entrar verão, outono, eu não vou falar na ordem certa, mas eu vou citando, vai entrar outono, verão, inverno. Elas vão sempre estar em ciclo. Assim é a nossa vida. A nossa vida sempre vai ter um ciclo. Acaba um ciclo, começa outro. Acaba um ciclo, começa outro. Mas em qual estação você está? Qual a roupa da estação que você está vivendo, você está vestindo? É muito importante nós entendermos os tempos e estações. Porque você pode estar vivendo uma estação e pode estar com uma roupa inadequada. Quem está entendendo? Então eu preciso entender em qual estação eu estou. Eu preciso entender qual é a roupa dessa estação. E eu preciso me posicionar e andar de acordo com aquela estação. Senão eu que vou sofrer dano. Então, como eu estou falando aqui sobre o verão, e no verão eu sempre lembro da conversão. Aquele fogo, aquele momento de estar com Cristo, as roupas adequadas, algumas decisões que eu tive que tomar por causa daquela estação, por causa daquele momento. Nós estamos aqui em um momento aqui onde cada um está em uma estação diferente. Essa palavra aqui não é para você se comparar com o outro, é para você julgar você mesmo. É você entender em qual estação eu estou, porque nós vamos passar em estações, boas ou ruins, nós vamos passar por estações. E cada estação eu preciso estar com a roupa adequada. Porque se eu estiver no verão e eu estiver com um moletom ou eu estiver com uma roupa inadequada, eu vou sofrer dano, eu vou ter consequências com aquilo. Eu não vou ter êxito e eu vou me frustrar. Então eu preciso compreender em qual estação eu estou. Eu preciso entender qual a roupagem, para que não tenha dano. Imagina só se eu estou no verão e eu vou para a praia. Vou lá de moletom, vou lá de terno e gravata, irmãos. As pessoas na praia vão me ver e vão falar, fanático, maluco, lunático. Não é assim? Porque as pessoas vão ver em mim uma mensagem. A estação que você está vivendo tem uma mensagem que você está passando. A roupagem que você está vivendo tem uma mensagem que você está passando. Sem você falar, a sua vida, ela está mandando uma mensagem para as pessoas. Então, se você está aqui conosco, congregando aqui no Verbo Retiro, e você é novo convertido, aproveite essa nova estação, essa estação nova, do verão, da conversão. Não deixe que nada venha apagar esse fervor. Não deixe que nada venha te tirar dessa posição tão maravilhosa. As pessoas falam o seguinte, eu queria voltar ao primeiro amor. Não existe segundo amor, só existe um amor, irmãos. Eu lembro que quando eu me converti, estou falando aqui da conversão, estou falando sobre o verão ainda. Irmãos, uma fome e sede por Jesus, a qual eu decidi mergulhar nessa estação. Só que ao decorrer da minha caminhada, foram começando outros ciclos. Deus hoje fala comigo diferente quando Ele falava quando eu me converti. Por quê? No tempo dessas estações e desses ciclos, Deus vai falando conosco de uma forma diferente. Então eu preciso discernir qual estação eu estou. Eu não posso estar no verão e querer que Deus fale comigo na estação do inverno. Porque Deus respeita a nossa maturidade. E muita gente não entende a estação e o tempo e fica questionando, por que Deus não está me respondendo? Deus está falando. Mas a forma com que você quer ouvir Deus falando com você é a forma que você acha que você quer ouvir. Mas Deus está falando. Todo momento, porque Deus, Ele está interessado no seu sucesso. Deixa eu falar algo para você, uma grande revelação dessa manhã. Deus já está no seu futuro. Quando chegar o anoitecer de hoje, Deus já está lá. Deus é o maior interessado no nosso sucesso. Por isso que Ele respeita o seu tempo e a sua estação, e por isso que Ele quer te conduzir no triunfo.
Por isso que Ele quer te dar uma roupagem correta, para você entender a estação que você está vivendo e você não ser frustrado. Não ter dano. Deus não quer que você tenha dano. Então entenda qual a estação que você está passando hoje. Qual a roupagem que você está vestindo hoje. Aleluia. Então o verão ele tem uma característica, muito calor, altas temperaturas. E de repente, às vezes nós conversamos com algumas pessoas, eu já me deparei com várias pessoas que, conversando com elas, um dia eu estava fazendo evangelismo, e a gente estava lá na Praça do Rodo, e nós fomos em um bar evangelizar o pessoal lá. Tinha um moço que estava lá sentado, nós começamos a falar com ele sobre o evangelho, ele estava fumando e bebendo e tal, eu sou muito respeitoso, eu não gosto muito de ir, porque as pessoas estão naquele ambiente, às vezes eles não querem ouvir sobre Deus. Respeitar. Mas naquele momento aquele homem ele abriu oportunidade para a gente e eu comecei a conversar com ele. Aquele homem falou assim para mim, continue fazendo isso que você está fazendo, eu já fiz muito isso, estou afastado, já fui muito em presídio, isso, aquilo, outro, mas alguma coisa aconteceu ao decorrer da caminhada e eu me afastei, mas tenho temor ao Senhor. Quantas vezes eu me deparo com isso as pessoas, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, as pessoas às vezes colocam aquilo que elas fazem como algo primário. O primário não é aquilo que você faz para Deus, o primário é você ter tempo de qualidade com Deus. Porque não é você, não sou eu. Nós somos um canal de Deus para abençoar as pessoas. E muita gente fala, porque eu fazia, porque eu era assim. Ei, você pode voltar. Deus é aquele que restaura todas as coisas. Mas as pessoas ficam no engano. As pessoas ficam presas àquilo que elas fazem. Não, porque quando eu estava firme, eu fazia, eu acontecia. E esquece que não é sobre ela. É sobre o Deus que ela serve. E as pessoas às vezes se prendem ao título. Aquilo que elas fazem, não, porque quando eu oro acontece, não é você, é o Senhor. E ao decorrer da caminhada, algumas coisas entram como frustração. Porque não sei se você sabe, mas as pessoas vão te decepcionar. E você vai decepcionar pessoas. Mas quando você entende um tempo de qualidade com o Senhor, você vai entender que Deus nunca te decepciona. Estamos no verão ainda. Guardar, irmãos. Então, se você está novo convertido, fica atento nessa estação que você está vivendo. Não perca nada desse momento de estar junto, de congregar, de buscar o Senhor de fato com essa fome e sede, porque vai chegar um tempo que você vai amadurecer e Deus vai falar com você de uma forma diferente. Aí muita gente não entende que Deus fala de uma forma diferente, aí a pessoa começa a achar que está se esfriando. Não é que ela está se esfriando, é porque ela não entendeu que Deus está falando, Deus está chamando ela para uma outra estação e ela continua naquela estação. E Deus está chamando para um nível maior de responsabilidade. E Deus começa a falar diferente, irmãos. Deus é o maior interessado no seu crescimento. Então Deus ele quer nos tirar de uma condição e nos colocar em outra. De amadurecimento, de crescimento. Porque Deus é interessado no nosso sucesso. Então no verão nós vamos ter essa característica. Está comigo? Olha assim, no verão, as temperaturas são altas. Glória a Deus. Então o verão ele caracteriza a conversão. Vamos agora para o outono. Eu só vou pontuar algumas coisas, tá bom? A gente vai crescer junto. No outono, eu coloquei aqui o outono como um amadurecimento. Eu vou ler aqui rapidinho o que eu procurei aqui. Outono é o período do ano na qual as temperaturas começam a cair. Nessa estação, as folhas das árvores apresentam tonalidades amareladas e caem, indicando a mudança de uma estação para outra. Lembra que no verão a temperatura é o quê? Muito alta. No outono já mudou. Elas começam a cair. Quer dizer o que para mim e para você? Amadurecimento. No outono é a estação de amadurecer. No outono é entender que Deus ele vai falar comigo diferente. Deus está me chamando para o amadurecimento. Algumas coisas vão acontecer. Algumas coisas vão tentar me tirar dessa posição, mas eu preciso entender que ser maduro espiritual é ouvir a voz do Senhor e obedecer. Existe um nível de maturidade que Deus nos chama
Porque quando você começa a caminhar com o Senhor, você começa a entender que você precisa melhorar muitas coisas. E Ele está pronto para te ajudar nessas melhorias. Então, no outono, as folhas começam a cair. Isso quer dizer o quê? No verão, tudo maravilha. Jesus para todos os lados. Você está fervoroso. Só que chega a outra estação, onde você, no outono, você não pode esquecer que você tem que manter a chama acesa. Porque as folhas vão começar a cair, porque é outra estação. É amadurecimento. No outono, nem sempre você vai estar com vontade de congregar. No outono, nem sempre você vai estar com vontade de estar nas atividades. Lembra que o outono ele tem uma roupagem específica? O outono, as temperaturas começam a cair. No outono, você não vai usar as roupas do verão. Quem está entendendo? São outras roupagens, são outras roupas. Então eu preciso entender qual estação eu estou. E no outono vão ter mais demandas. No outono algumas coisas não vão ser mais fogo assim, se eu posso dizer. Não sei se você entende. Você não vai estar tão maravilhado assim. No outono você vai ter que ter disciplina. No outono você vai ter que entender que nem sempre vai ser da forma com que você acha que é, como no verão. Tempos e estações. Onde todo mundo vai passar. A vida é um ciclo onde começa um e termina o outro. Se você não entender o ciclo que você está vivendo, você não vai passar para o próximo nível, ou para o próximo ciclo. Você vai continuar estagnado e vai começar a questionar onde Deus está. Deus continua no mesmo lugar. Ele está me chamando e te chamando para um nível maior, uma outra estação, com as roupagens corretas. Então veja que todo mundo aqui tem um processo de vida. Cada um aqui tem uma história. Cada um aqui está vivendo uma estação. Eu não sei como você chegou aqui, meu irmão ou minha irmã, mas eu tenho certeza de uma coisa. Deus está com você nessa estação. E Deus hoje Ele está nos alertando, Ele está nos chamando para entender qual estação que você está. Então o outono, ele é amadurecimento. Vamos agora para o inverno. O inverno é caracterizado por apresentar as menores temperaturas do ano. Então nós começamos com o verão, outono, agora estamos no inverno. O que o inverno representa para mim? Um cuidado. Se eu não tomar cuidado nas estações que eu estou, eu posso acabar me esfriando. Eu posso acabar me conformando com aquela estação de frio, não é assim? E esquecer das experiências que eu tive com o Senhor. E só ficar de testemunhos passados. Deus não é um Deus de passado, irmão. Deus é um Deus de presente, de futuro, de passado também, mas Ele quer que você entenda. Quantas coisas você já passou? Quantas coisas você já venceu? E às vezes você pode estar aqui nessa estação do inverno. Se entristeceu, está gelado, alguma coisa aconteceu, você de repente está com estação, de repente você está com a roupa inapropriada para aquela estação, de repente você está no inverno e está com as roupas de verão. O que vai acontecer com você, irmão? Dano. Porque no verão as temperaturas são baixas. Ou quer dizer, desculpa, no inverno. Se você estiver no inverno, irmão, de camiseta ou sem blusa, você vai ter as consequências do frio. A sua pele, ela vai ter uma resposta daquele frio. Sim ou não, irmãos? Então é necessário que nós venhamos entender qual a estação que nós estamos e qual a roupagem que eu estou vestido nelas. Para eu não ter prejuízo. Deus não quer que você tenha prejuízo. E tem muita gente que não consegue discernir as estações a qual elas estão vivendo. E o outono eu costumo colocar como um perigo. O outono é uma estação onde a pessoa está fria. O outono é uma estação, o inverno é uma estação onde ela é levada pelo ambiente que ela está sendo exposta.
Já viu quando estamos no inverno? O número dos irmãos que vem para a igreja diminui. Por quê? O inverno vence as pessoas. Por causa do frio é bom, irmãos. A cobertinha, não é? Tá aquele frio. Tá na coberta. Hoje não vou não. Culto. Mas lembra que no inverno no verão era outra estação? A temperatura é totalmente diferente. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua temperatura com o Senhor? Como está o seu tempo de qualidade com o Senhor? Como está o seu tempo de comunhão com o Senhor? Porque deixa eu falar para você, no inverno ele pode chegar à primavera. Porque as estações vão passando, então de repente você está aqui nessa estação do inverno. Poxa, Valzinho, eu estou frio, minha fé está fraca. Fica tranquilo, você vai ser renovado. Aquilo que está frio, ele pode ser esquentado, irmãos. É uma estação. Você precisa só identificar. Se eu estou no inverno, eu preciso, qual a roupa do inverno? Me agasalhar, eu estar junto, eu estar perto. Vai passar. Todos nós somos confrontados, irmãos, na nossa vida, porque vai ter um momento que não vai estar tão bem assim. Mas qual a roupagem que você precisa ter nesse tempo? A roupagem correta. E agora nós vamos para a primavera. A primavera eu considero como um renovo. A primavera caracteriza-se por temperaturas mais amenas e agradáveis. Nessa estação, os dias começam a alongar-se e a noite a encurtar-se. Caracteriza-se também pelo reflorescimento da flora, das folhas. Na primavera é o renovo do Senhor. É a primavera onde você, vamos lá, vamos florescer, vamos dar fruto. Já passou o inverno, já sacudiu, vamos usar a roupagem correta, eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou florescer. Porque nós vamos viver sempre tempos, estações, ciclos vão começar, ciclos vão acabar, mas eu vou sempre estar nesses ciclos. Irmãos, uma hora você vai estar bem, outra hora você não vai estar tão bem assim. Mas vão vir tempos e estações, irmãos, para que eu e você venhamos a discernir qual tempo e estação nós estamos. Eu quero ler um texto com você, agora nós vamos entrar na mensagem. Salmos 1. Só pontuei para você as estações, para a gente identificar e vamos mergulhar. Salmos 1. Diz assim: bem-aventurado ou feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda, ou seja, que ele não vai no conselho dos ímpios, dos perversos. Ele é bem-aventurado, ele é feliz, porque ele não anda nesse conselho, ele não fica nesse conselho. Andar quer dizer um caminho, andar quer dizer uma trajetória. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Andar, permanecer nesse conselho. Não se detém no caminho dos pecadores. Ele não se detém, ele não para, ele não se associa. Eu não estou falando que você não vai ter amizade com as pessoas que não são cristãs, eu não estou falando isso. Eu estou falando de você se associar, se deter, se associar, você compartilhar, pessoas que de repente não têm os mesmos princípios que você, as pessoas que estão presas no pecado, elas estão mortas espirituais. Associar, você estar junto, é você de fato compartilhar coisas que de repente vão te influenciar. Irmão, deixa eu falar para você, nessa segunda parte aqui do texto diz o seguinte: eu tenho que ser influência e não ser influenciado. Porque a gente não pode entrar em nenhum extremo. Diz assim, não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém. Mas como os pecadores vão ser alcançados se a gente não for até eles? Quem está entendendo? O se deter ali é associação. A pessoa está fazendo algo de errado, irmão, se você se posiciona, irmão, isso aqui está errado, não concordo com isso. Agora as pessoas se detêm nos caminhos dos pecadores, dizendo o seguinte: está tudo bem, nada a ver, é assim mesmo. Está tão associado que esqueceu dos seus princípios.
Quem está entendendo? Se deter, se associar àquilo que as pessoas, irmãos, inferem os princípios da palavra. Eu não posso, irmãos, compactuar com isso. Eu não posso me deter nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, fala comigo, tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tempos e estações aqui nesse texto. Aquele que está firmado junto a águas de ribeiros. Ele é influência, ele não é influenciado. Ele tem resposta para aqueles que precisam das respostas. Bem-aventurado, feliz, é aquele que entende o tempo e estação a qual ele está passando. Porque vão vir desafios, vão vir diversidades, mas quando você entende o tempo e estação que você está, irmãos, você começa a entender, opa, daqui a pouco isso vai passar. Eu não vou ficar para sempre no inverno, eu não vou ficar para sempre no verão, não vou ficar para sempre no outono, na primavera, não. Ciclos vão se iniciar e vão terminar. E eu vou frutificar. Fala assim, Deus me chamou para frutificar. Meditar na lei do Senhor. Quem aqui quer ser bem sucedido? Tem um segredo aqui. Ele, verso 3, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, no tempo certo, não ultrapassa o tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. No tempo certo. A árvore dá o fruto no tempo certo. Deixa eu trazer outra revelação para você. A árvore, ela não dá o fruto para ela mesma. A árvore dá o fruto para o outro. Quando você entende a sua estação, quando você entende qual estação você está, qual roupagem que você precisa estar naquela estação, pessoas vão olhar para você e vão colher do fruto da sua obediência nessa estação a qual você está. No devido tempo, ele dá fruto. Aleluia. Lembra quantas coisas quando nós estávamos no mundo, nós fazíamos? Eu lembro, irmãos, quantas coisas eu fiz. Eu não medi esforços, irmãos, para fazer aquilo que eu estava interessado em fazer. Quantas vezes, irmãos, eu fui para o baile, chegava lá 11 horas da noite, e chegava em casa às 6 horas da manhã. Irmãos, eu fazia aquilo com tanto prazer naquele momento. Era a estação que eu estava. Às vezes eu não tinha dinheiro, as pessoas os meus amigos, pagavam para minha entrada, pagavam lá a bebida. Era uma estação. Mas quando eu estava em casa, quando eu ia dormir, quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, irmãos, aquele vazio estava lá. É uma estação. Eu estava precisando preencher aquele vazio que só Jesus podia preencher, mas eu achava que aquilo que eu fazia tanta força naquilo que eu colocava as minhas mãos. Aí quando eu conheci esse Cristo, como eu não vou fazer coisas maiores para Ele? Como eu não vou me esforçar para Ele? Quando eu olho o que Ele fez por mim, quando eu vejo a sua obra redentora, irmãos, dentro de mim, vem ousadia, vem intrepidez. Dentro de mim, eu começo a lembrar quantas coisas eu fiz, sem ter consequências, sem medir consequências. E hoje com Cristo, por que eu não faço para Ele? Porque eu não posso me dedicar para Ele de uma forma muito maior. Por quê? Porque quando eu não era cristão, eu era tão ousado. E depois que eu me converti, eu fiquei tão tímido. Irmãos, quando eu me converti, é aí que eu fiquei mais ousado. Irmãos, para Cristo eu não meço esforços.
Irmãos, viver Ele até o último dia da minha vida, queimando por Ele. Irmãos, Cristo é o centro da nossa mensagem. É por Ele. É por Ele que nós vivemos. É por Ele que nós entendemos as estações da nossa vida e nós precisamos perseverar. Quantas coisas às vezes nos param, coisas pequenas, irmãos. Em cada estação que nós estamos vivendo da nossa vida, coisas pequenas têm nos parado, têm nos freado. Irmãos, é tempo de nós entendermos, de nós sermos ousados. Qual a estação que você está, irmãos? Qual a roupagem que você está usando? Ei, começa a ter perseverança. Vai passar essa estação. Esse ciclo, ele vai se findar e vai começar outro novo. E tantas coisas pequenas têm nos parado. Porque às vezes nós não estamos entendendo o tempo e as estações da nossa vida. Então aqui o texto ele é repleto. Eu quero ler mais um texto com você lá em Eclesiastes, capítulo 8, verso 5. Então entendemos aqui em Salmos o segredo. Eclesiastes 8,5 diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O sábio ele consegue discernir o tempo e o modo. Qual a estação que ele está vivendo, em que tempo nós estamos vivendo. Ele consegue discernir, ele é rápido, porque ele é sábio. O que é sabedoria? É você concordar com o que Deus diz a seu respeito. Irmãos, em cada estação da sua vida, Deus está lá presente. Pode ser no inverno, Deus está lá com você. Você pode estar aqui, eu estou me esfriando, eu estou longe de Deus. Deus está lá perto de você, dizendo: meu filho, minha filha, lembra daquilo outro, lembra daquele livramento. Você chegou até aqui porque eu estou com você. De repente, aquela estação, você ainda não está reconhecendo a bondade do Senhor e a graça do Senhor sobre você. Deus está em cada estação da nossa vida, meu irmão, minha irmã. Porque Deus é o nosso Pai. Deus, Ele quer o nosso sucesso. Porque Deus já está no nosso futuro. Deus é o nosso Pai. E em cada estação Deus está lá, nos ensinando, nos dando auxílio. Irmãos, Deus não deixa a gente no relento. Deus está do nosso lado sempre. Porque Deus está interessado no seu sucesso. Está comigo? Então o coração do sábio, ele discerne o tempo e o modo. Quero ler mais um texto com você lá em Mateus 24, 37. Então, estações. Qual estação você está? Mateus 24, 37. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o tempo que nós estamos vivendo. Mateus 24, 37 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, eu já identifiquei qual a estação que eu estou. Agora, em que tempo nós estamos vivendo? Estamos vivendo um tempo onde o pecado está comum. Estamos vivendo um tempo como nos dias de Noé. As pessoas não estão nem aí para Deus. Estou falando uma besteira, gente? Irmãos, eu tenho rodado no Uber, eu tenho visto. Irmão, chega sexta-feira, chega sábado, os bares, irmãos, lotados. Pessoas procurando a alegria, a felicidade em um lugar onde eles não vão encontrar. As pessoas procurando coisas para massagear o seu ego, onde elas ficam presas, onde elas não estão entendendo porque o mundo está sendo o mundo. O mundo jaz no maligno, adormece no maligno, as pessoas estão
adormecendo no pecado, elas não estão tendo discernimento, porque as pessoas estão mortas espirituais. Elas precisam da vida de Deus. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele é o autor da vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nele está a solução. E que tempo nós estamos vivendo? Um tempo onde está comum, está normal. A sociedade está andando em um caminho de precipício. Porque a sociedade ainda não conheceu a Cristo. As pessoas estão mortas espirituais, elas precisam nascer de novo. Elas precisam da vida de Deus, que só Jesus pode dar. As pessoas estão presas no sistema. Assim como no dia de Noé. As pessoas comiam e davam-se em casamento. Estavam alheias às coisas de Deus. Estão cegas. Quantas pessoas você conhece? Estão se perdendo. Estão longe de Deus. É a estação que elas estão vivendo. Elas estão cegas. Elas precisam da luz de Deus. Da vida de Deus que está em Cristo. Nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Eu quero finalizar essa mensagem com Timóteo, capítulo 2, verso 3. Segundo Timóteo 3, 1. 2 Timóteo 3, 1. Paulo está trazendo um alerta aqui a Timóteo. Ele fala dos tempos atuais a qual nós estamos vivendo. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Fala comigo, tempos difíceis. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas. Zombarão de Deus. Desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão a outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão seus amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Eu estou lendo aqui na NVT, eu até esqueci de NVT, tá? Que eu estou lendo. Nos últimos dias acontecerão essas coisas. Está acontecendo essas coisas? As pessoas amando a si mesmo. Nos últimos dias acontecerão essas coisas. Então, em que tempo nós estamos vivendo? O tempo do fim. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias. Não é conto da carochinha, não é jargão evangélico. Não, estamos vivendo os últimos dias. Onde você pergunta, uma pessoa que nem é crente, ela vai falar, não, está escrito na Bíblia que estamos vivendo os últimos dias. O mundo está acabando, não é assim? A pessoa nem é crente e reconhece que a Bíblia é a verdade. O que é isso? É um alerta para mim e para você. O que fazer nos últimos dias? É entender a estação que eu estou vivendo. Irmãos, as coisas vão começar a ficar difíceis. Mais difíceis do que já estão. Por quê? Estamos vivendo os últimos dias. Tudo hoje está tentando roubar a sua atenção. Tudo hoje está querendo que você fique preso ao sistema. E nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos. Desobedecerão os pais. Não terão controle. Estamos vivendo isso, irmãos? Estamos vivendo os últimos dias, então eu preciso entender. Estamos vivendo o fim. Qual é a minha postura nesse tempo final, irmão? É eu permanecer. É eu entender a estação que eu estou. Deus está comigo. Eu preciso entender qual a estação que eu estou. Eu preciso compreender que daqui a pouco a estação ela vai virar chave, vai mudar. Esse ciclo vai acabar e vai começar outro. Eu não posso
desanimar. Porque nos últimos dias, irmãos, a pressão vai aumentar, mas quanto mais pressão, mais unção. Irmãos, Efésios 4:7 diz de uma graça que está disponível para cada um de nós. Efésios 4 fala a questão dos dons ministeriais, mas quando você lê o verso 7, diz que existe uma graça disponível para cada um de nós, para viver esse tempo difícil. Uma graça, o poder de Deus, uma habilidade dada por Deus para resistir esse tempo difícil. Irmãos, você nasceu no tempo certo. É nesse tempo onde está todo mundo louco, que você é sóbrio, que você é equilibrado, que nós vamos falar para as pessoas, existe um caminho, existe a verdade, existe uma vida, existe uma esperança. Cristo Jesus é a esperança. Todo mundo perdido. Se eles estão perdidos, eles precisam ser achados. As pessoas estão perdidas, então precisam ser achadas. Então, quando eu entendo a estação que eu estou vivendo, o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo do fim, eu preciso entender, eu preciso compreender, arregaçar as mangas, entender a estação que eu estou vivendo. Eu não posso me acostumar com a estação que eu estou vivendo, com a paisagem. Eu não posso usar a roupa inadequada para aquela estação que eu estou vivendo. Eu preciso entender, eu preciso discernir qual estação eu estou vivendo. E que tempo nós estamos vivendo? Tempos difíceis. Estamos vivendo o tempo do fim. E nesse tempo do fim é preciso se levantar a pregação de arrependimento. Nesse tempo do fim vai se levantar a pregação contra o pecado. João Batista, ele era a voz que clama no deserto. Nós somos a voz que vamos clamar na nossa rua. Nós somos a voz que vamos clamar nos becos. Nós somos a voz que vamos clamar nos presídios, nos hospitais, no BRT. Aonde você for, tem uma voz aí para você ecoar a mensagem de Cristo. Tem uma voz dentro de você para clamar para as pessoas que estão perdidas. Estamos vivendo o tempo do fim. É tempo de entender qual estação nós estamos vivendo, entender que tempo nós estamos vivendo, o tempo do fim. Os últimos dias, o último dos últimos dias. Então eu preciso me levantar. Eu não sei contar você, mas eu percebo que Deus está levantando homens e mulheres, jovens, nessa pegada. Se levantar, ter uma voz profética, pregar sobre pecado, sobre arrependimento, sobre salvação. Esse é o tempo de salvação. O tempo de salvação se chama hoje. É nesse tempo tão caótico que nós temos uma mensagem que vai alcançar o coração das pessoas. É nesse tempo tão difícil, onde as pessoas estão desesperadas e você vai andar em uma paz, que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, você é de qual mundo? Onde no mercado tudo aumenta, você vai lá e você não murmura no mercado. E todo mundo reclamando. E você, pai, obrigado porque eu tenho dinheiro para comprar isso. Aleluia! Porque se você não entender, irmãos, a estação que você está vivendo, você pode ouvir os burburinhos e você fazer o que todo mundo está fazendo, reclamando, murmurando, irmãos. Não abra sua boca para reclamar. O Senhor te sustentou até aqui? Ele vai continuar te sustentando. Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor sendo o meu pastor já é o suficiente. Ele sendo o meu pastor, dinheiro nenhum é maior do que o meu Senhor, do que o meu pastor. Recurso nenhum é maior do que o meu pastor, do que o meu Senhor. Eu tendo ele, eu já tenho tudo. Tempos difíceis, onde você tem oportunidade lá no mercado. Tempos difíceis, onde as pessoas estão perdidas, você vai encontrar muita gente perdida, elas precisam ser achadas. E você tem a mensagem. Está com você, de repente você entrou aqui, você nunca entregou sua vida para Jesus. Ei, Jesus está te chamando. É o tempo do fim. Para de falar, não estou preparado. Você nunca vai estar preparado. Você precisa entregar abrir seu coração para Cristo, dizer, Jesus, reina na minha vida. Jesus, eu abro meu coração para você, seja o Senhor da minha vida. Ser o Senhor quer dizer o seguinte, que eu não sou mais dono do meu nariz. Eu vivo para Ele. Ele é meu Senhor.
Essa é a oportunidade que Deus está te dando nessa manhã. Se você nunca entregou sua vida para Cristo, Deus está te chamando. Tempos difíceis. E nesses tempos difíceis, Deus está com você. Deus falou para você, irmãos. Deus estava lá com Daniel na cova dos leões. Deus está com você no meio dos problemas, no meio da alegria. Irmão, Deus está com você. É no meio do problema, no meio da dificuldade, Deus está lá com você. Parece que Deus não está, mas Ele está, irmãos. Cuidando de você, guardando você, enviando pessoas para te ajudar, para te auxiliar. Irmãos, Deus, Ele te ama. Ele tem um propósito para você realizar. E nesse tempo difícil, eu preciso entender, qual estação que você está passando hoje? É verão? É outono? Primavera? É inverno? Não sei. Mas entenda qual estação que você está vivendo hoje. Entenda o seguinte, um ciclo vai começar logo depois dessa estação. Tempos e estações. Tempo e estações. Deus está nos chamando, irmãos, para entendermos esses últimos tempos. Você está comigo, irmão? Então use a roupagem correta para a estação que você está vivendo. Não se compare com ninguém. Entenda que Deus está com você. Ele te ama. Ele tem um propósito para você. Ele tem planos para você. Ele tem planos para mim. Deus está no nosso futuro. Eu queria que você ficasse de pé.